O envelhecimento populacional do Brasil cresce em ritmo acelerado. Hoje, 26,1 milhões de pessoas têm mais de 60 anos no país, o que representa 12,6% da população. E em 2050, esse índice deve ultrapassar os 30%. Estamos ficando cada vez mais velhos e por mais tempo. Mas o país está preparado para lidar com os desafios relacionados à população idosa? No Rio em Foco de hoje, vamos descobrir o que é a economia da longevidade e de que forma ela abre oportunidades para a criação de novas leis, serviços e produtos. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe a professora de graduação e pós-graduação do Departamento de Design da PUC-Rio, Vera Damasio, e o diretor executivo do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, Henrique Noia. Envelhecer faz parte da vida, mas ainda estamos muito presos a estereótipos que relacionam essa etapa à falta de possibilidade de contribuir para a sociedade. Quando olhamos as pesquisas, no entanto, elas surpreendem. E na vida real, a geração 50+ que encontramos nas ruas reúne pessoas aptas a trabalhar e a planejar o seu futuro. Idade. Eu estou em plena atividade, com a minha idade, me sentindo muito bem. Profissão. Hoje eu sou uma daquelas pessoas especiais que fui aposentado compulsoriamente, mas posso concorrer em concurso. Futuro. O governo ele tem que estar bastante atento com essa inversão da pirâmide, né? Onde os idosos eram um grupo menor de pessoas e os jovens eram maior, né? Vida. Eu acho que o envelhecer é uma forma de você saber viver. Eu conversei com esse grupo longevo, o que significa que a idade média passa dos 50 anos, para entender de que forma eles vêm se posicionando no mercado de trabalho, mesmo depois de aposentados ou não. Qual a contribuição que eles podem oferecer para a sociedade e os desafios de envelhecer. A questão do mercado de trabalho, ela esconde dois problemas. Um é o problema do dinheiro, que está ligado a toda a discussão que se faz hoje, da aposentadoria, do mercado, no sentido de ser assalariado, etc., de ganhar dinheiro para sobreviver. Mas tem um outro lado que se esconde atrás disso, que é a questão da desvinculação social, que tu começa a ser isolado, tu começa a não se adaptar mais aos grupos que existem na sociedade, até porque eles são muito velozes, são muito específicos, etc., então não consegue mais acompanhar. E tu começa a ter outras dinâmicas que não são compatíveis com o mercado. O mercado vê a terceira idade como o idoso com necessidades. Então, os serviços para idoso com necessidade existem. Os serviços para idoso com qualidade de vida melhor não existem. O que a gente procura é tentar saber como reinventar o trabalho na terceira idade. Em um país cada vez mais envelhecido, seja pelo aumento da expectativa de vida, pelos avanços da medicina ou até mesmo pela mudança cultural, é preciso ter um novo olhar para essa geração. Eu acho que já há uma preocupação com esse cuidado com o idoso. Já há uma luzinha no final do túnel. Falta muita coisa ainda. Ainda temos que evoluir muito aqui no Brasil, né? Não temos uma cultura como em outros países em que isso é bastante avançado em relação à preocupação da qualidade de vida para esse público da terceira idade. Tem um outro setor no mercado que vê o idoso não como decrépito, mas como uma oportunidade de ganhar dinheiro. De que perfil que a gente está falando desses idosos? Eu acho que esse panorama que vocês deram está perfeito, né? A gente tem ido a campo, a gente na PUC tem feito um trabalho de campo, estamos escutando os idosos, né? Tem muita coisa escrita sobre idoso, mas eu acho que tem pouca gente indo a campo escutar, e o que vocês pegaram aqui é muito significativo. A gente encontra em campo, primeiro, pessoas muito diversas, né? Muito diferente daquele pictograma maldito que o idoso é uma pessoa com necessidades, como falou uma das entrevistadas. Tem muitas necessidades, sim, mas não a necessidade física.
Necessidade de namorar, necessidade de trabalhar, necessidade de participar da sociedade. Eu costumo dizer assim, que nós estamos envelhecendo, vivendo cada vez mais, e não estamos sendo olhados como deveríamos, escutados como deveríamos. Então, assim, você mostrou um público que até parece muito diferente do que a gente tem no nosso imaginário de idoso, mas é isso, eles querem participar, trabalhar e têm um potencial enorme. Não podem ser considerados um problema, nem desafio, são uma solução. Essa geração é uma solução. Complementando um pouco o que a Vera colocou, é importante a gente olhar que essas pessoas, essas que a gente viu aqui na reportagem, e a grande massa desses novos idosos que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, eles são diferentes e cada vez se distanciam mais das gerações de idosos passadas. Eles estão envelhecendo com algumas características próprias. Mais dinheiro. Aqui no Brasil, esse volume de pessoas com mais de 50 anos são mais ou menos 25% da população do Brasil e consomem por ano alguma coisa em torno de 1,5 trilhões de reais. Movimentam esse dinheiro na economia todo ano. Eles estão mais conectados com a internet. A taxa de penetração dessas pessoas na internet é a que mais cresce comparada com outros segmentos de idade. Eles estão também com mais saúde, não é? A maioria, mais de 60% deles, quando pesquisados, indicaram também fazer alguma atividade física, e a gente viu também nas imagens aí as pessoas se exercitando, muita preocupação em manter o físico regularmente. Então, são pessoas com mais saúde, mais dinheiro, com vigor, com necessidades iguais a dos outros segmentos. E que é interessante olhar, porque, na verdade, quando você vê esse perfil, você percebe a necessidade de desenhar políticas para atender a esses trabalhadores. A gente tem um projeto de lei tramitando em Brasília, né, que fala da possibilidade dos jovens com mais de 60 trabalharem, né, voltarem ao mercado de trabalho. Você podia falar um pouquinho mais desse projeto? Muito bem. Esse projeto se chama RETA, é um projeto de lei, Regime Especial do Trabalho do Aposentado. Ele é destinado às pessoas com mais de 60 anos aposentadas e cria uma alternativa de estar sobre alguma regra no mercado de trabalho. Hoje a gente sabe que pessoas com mais de 60 anos, mais de 80% delas no Brasil, trabalham na informalidade. Portanto, esse projeto de lei traz um arcabouço de regras para que essa pessoa volte a trabalhar ou continue trabalhando em horas mais flexíveis, em um regime onde também não há mais a necessidade de contribuir com a carga previdenciária, é o incentivo que as empresas têm para esse regime especial, e o aposentado, por ser aposentado, também não há mais a necessidade de contribuir para a sua aposentadoria. Ele tem, não é um limite de cotas, não é uma compulsão, uma imposição, mas sim uma empresa pode ter até um funcionário com essa regra ou até 5% de sua mão de obra. Agora é interessante quando você fala da reinserção no mercado de trabalho, que isso também gera uma oportunidade na universidade de rever os processos de educação continuada, por exemplo. E isso que eu ia complementar, que o Henrique falou, que devem existir políticas públicas também para motivar os maiores de 50 a empreender, né? Facilitar o empreendimento de pessoas com mais de 50, porque eles são muito bem educados, é uma geração muito bem educada, mas que foi educada para ter um bom emprego, não foi educada para empreender. Então, a gente tem feito na PUC exercícios, workshops para movimentar ideias, e eles geram ideias de uma originalidade e importância enorme. Então, você pode dar um exemplo? Também, por exemplo, um deles está pensando em ser substituir um pouco o papel da acompanhante. As acompanhantes geralmente não têm conversa, ainda estão pouco treinadas. Elas são treinadas a cuidar da saúde. Não estão treinadas a conversar sobre cinema. As famílias não confiam que a acompanhante vá sozinha fazer os exames. Então, uma das nossas maiores de 50 ia criar um serviço parecido assim com uma filha de aluguel. Eu levo a sua mãe, que está idosa,
para fazer o exame, depois eu anoto tudo direitinho, levo ela no cinema, converso. Seria assim um serviço de conversadeiras e filhas de aluguel, né? Fazer o que muitos filhos às vezes não têm tempo. E daí para outros, o marido de aluguel, de chegar numa casa onde tem idosos e um ex-arquiteto que diz que se aposentou por conta de um problema de saúde, mas que não está aguentando ficar em casa. Então foi lá, nesse curso, foram um workshop assim, 3 dias. E ele começou a pensar, meu Deus, eu tenho tanta capacidade de resolver problemas na casa, por que eu não monto um serviço? Então, assim, ajudá-los a empreender e ter mais facilidades, né, também pode ser um projeto interessante. Eles podem empregar, né? Imagina, um idoso, eu não gosto de chamar de idoso, os maiores de 50, e os seus novos empreendimentos podem gerar emprego. Então, longe de ser realimentando problema. A economia. Exatamente. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.